Temos só uma coisa para nos guiar, que é o Espírito Santo. E cremos que o Espírito Santo dirige através dos nossos líderes. Se Deus pôs o Espírito Santo, pôs um mestre na igreja, então se o Espírito Santo quer que a igreja saiba algo, ele falará através do mestre, pois o Espírito Santo é o que o mestre está ordenado a fazer, está certo? Está ordenado. Esse dom está na igreja como mestre e todos devemos ouvi-lo, até esse dom tentar provar algo que não está na Bíblia. Então temos direito de questioná-lo. Vejam, se não estiver, começar a dizer, bem, não existe isso de batismo em água, não existe isto, aquilo ou aquilo mais, ou o batismo do Espírito Santo. Então questionem isso, vejam. Mas agora, e o Espírito Santo guia, agora, a igreja crê no batismo em águas em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, depois do arrependimento. Crê no batismo do Espírito Santo com os frutos do Espírito seguindo. Os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, paciência, bondade, mansidão. Cremos em 9 dons espirituais, em todos os 9. Sabedoria, conhecimento, mestres, apóstolos, profetas, dons de línguas, interpretação de línguas, cura divina, essas coisas em que cremos. Cremos no governo da igreja. E o governo é ordenado pelo Espírito Santo da Bíblia. O pastor é sempre o cabeça da igreja. O pastor é sempre. Esse é o ancião de Deus. Nas organizações, você tem de passar pelo bispo. Agora, a Bíblia, não há ordem mais elevada na Bíblia do que a do ancião da igreja. Digam-me onde está. Não há ordem mais elevada na Bíblia para a igreja do que a do ancião, que é o pastor. Ele é a ordem mais elevada da Bíblia. E então, se o ancião, se não aceitem acusação contra seu ancião, a menos que seja primeiro por 2 ou 3 testemunhas. Não importa o que alguém diga sobre um ancião. Não creiam até terem 2 ou 3 testemunhas, e que essas testemunhas sejam primeiro testadas. E então, se aquele ancião fez algo errado e essas 3 testemunhas do Espírito Santo foram testadas e provadas que de fato fizeram algo ao ancião, então vão ao ancião e esse pecado repreendam-no abertamente, vejam, para que outros possam ver e dar atenção. Agora, a fim de que a igreja... E agora, confiamos que Deus os manterá perfeitos e o coração de vocês firmado nele. E lembre-se, amigo, esta gloriosa igreja da qual falamos nesta última semana, porque não podemos ter isso aqui na Rua 8 com a PEN? Temos as qualificações. Temos as pessoas que amam a Deus. Vocês não creem nisso? Temos pessoas aqui. Vejo visitantes aqui que chegaram, ora, desde que o irmão Neville está como pastor aqui, boas pessoas. Fico conhecendo-as aqui no altar, pessoas de Louisville, pessoas de Henryville, New Albany e arredores, pessoas que eu nem conheço, nunca as vi na vida, pessoas maravilhosas. Agora, não gostariam de ter uma verdadeira igreja bíblica? Uma verdadeira igreja bíblica, onde todos os dons espirituais estivessem colocados em ordem, tudo se manifestando exatamente da maneira que deveria ser. Não seria maravilhoso? Agora, vocês terão de sacrificar, não dinheiro, terão de sacrificar o quê? Algumas das suas próprias ideias. Terão de sacrificar um tempo em oração. Terão de sacrificar talvez, uma vontade obstinada, rebaixar-se em humildade, estão vendo? Vocês terão todo o movimento cristão, é sacrificial. Quem me segue, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está certo? Com que frequência você tem de sacrificar? Todo dia. Paulo disse que morria a cada dia.
Todo dia ele morria. Agora, creio que com a ajuda de Deus, agora o irmão Neville e eu acabamos de fazer um grande esforço repassando diversas coisas e analisando diversas coisas, tentando descobrir. E eu diria isto. Agora, o irmão Neville nem sabe que estou dizendo, não sabe nada sobre isso, ele só está sentado ali, só isso. Eu lhe perguntei quanto à doutrina deste tabernáculo, vejam, para ver se estava certa. E ele está certo, vejam, ele ensina a doutrina. Agora, o que vou encontrar na igreja está levando a uma resposta aqui em uma dessas perguntas que recebi, que é a única que conheço. Todas estas aqui são, acho, se não me engano. Sim, estas são as mesmas. Algumas das mesmas que estavam aqui ontem à noite de novo. Examine-as, irmão Neville, e veja se são, por favor, e então devolva-as para mim, se forem. E é para isso que venho, nestas ocasiões. É para observar a congregação. É mais ou menos como Paulo disse a um dos anciãos lá: guardem tudo isso quando eu for, poremos a igreja em ordem. Em primeiro lugar, conversei com o irmão Neville para ver em que ele crê, ver se há algo contrário em nossa fé, em nosso jeito de explicar a Bíblia. Não havia nenhum erro, ele foi direto à mesma coisa. Então, se o ancião e ele está ensinando certo, então temos de descobrir onde está o problema. Estão vendo? Vamos endireitar isso. Agora, uma coisa que encontro na igreja, enquanto não há, talvez 3 ou 4 visitantes conosco, só o pequeno tabernáculo, é uma coisa, é falta de amor uns pelos outros entre vocês, entendem? Entendem? Agora, eu não sei. Vocês me conhecem bem o suficiente para saber que quando sei que algo está errado, eu irei a vocês. Isso mesmo, porque tenho um dever para com Deus. E talvez tenha de magoá-los, mas vou lhes dizer a verdade. Vejam, vou lhes dizer a verdade para que ambos possamos nos endireitar com Deus e ir para... A Bíblia disse, concilia-te depressa com os teus adversários. Não se ponha a ira, o sol, sobre a vossa ira. Estão vendo? Agora, para ser um pastor ou ministro correto, você tem de observar sua congregação. Quando vê o inimigo entrando, vem aqui e diz, aqui, espere aí, vejam, agora isso é errado. Veja, e então você está vigiando. A Bíblia disse... Olha pelo rebanho, para apacentar o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te constituiu bispo. Agora, se você falhar em fazer isso, Deus o fará responder por isso. Veja, isso mesmo. Então, é o que queremos fazer. São as antigas, as que recebi ontem à noite? Ah, são só essas. Muito bem. Agora, tentei responder cada uma, com exceção destas 2 aqui, e vou respondê-las antes de entrarmos na escola dominical para que cada uma seja respondida. Vejamos. O irmão crê que Deus dá o Espírito Santo a todo aquele que de fato é cristão nascido de novo, no momento em que aceita a salvação, ou crê que esta é uma obra diferente da graça, que na experiência da maioria dos cristãos vem depois? Por favor, esclareça este assunto, pois muitos estão confusos devido aos diversos ensinos sobre este assunto. Agora, se eu não responder isso certo, bem, então me perguntem. Eu a coloco em minha escrivaninha para esta noite, e então eu a pegarei. Agora, amigo cristão, uma pessoa não pode nascer de novo até que tenha recebido o Espírito Santo, entende? Você não pode. Você nem está convertido até receber o Espírito Santo. Não estou dizendo que você está perdido antes de receber o Espírito Santo, porque não está. Há uma obra da graça, só uma obra da graça, que é o Espírito Santo.
e é realizada em 3 manifestações.